Talvez o problema seja você. Oi, gente, eu sou o Cleiton e tá começando mais um Papinhos Furados. É o meu podcast. Mas eu tô muito animado, gente. Ai, meu Deus. Eu vou falar sobre isso daqui, gente, o meu cabelo. Daqui a pouco, até que eu coloquei My New Hair, né, pra falar sobre. Mas primeiro eu vou falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje e a gente fala sobre meu novo cabelo. Talvez muita gente que é aqui do podcast não me segue nas minhas redes sociais, então não sabia. No caso, só no Instagram, mas depois eu anuncio pro TikTok e tal. Tipo, não é pra anunciar, mas postar lá que eu cortei meu cabelo. Gente, eu tô muito animado em começar o EP do podcast. Já vou falando, gente, que esse é o tipo EP 10, 9. Não, talvez seja o 11. Eu fiquei um tempo aí longe do podcast por problemas da minha vida, gente. Eu tava muito ocupado e eu quero ser muito constante, assim, na gravação dos podcasts. Quero gravar EPs mais longos. Eu acho que desde os EPs anteriores vocês já estão percebendo isso. Eu tô muito feliz. Eu vou pedir muita desculpa mesmo, porque, gente, sei lá, sabe, eu acho que eu tava conseguindo construir uma comunidade, assim, eu acho que a gente tá avançando de pouco a pouco, na forma como eu crio. E tá, gente, apresentação, hoje a gente vai falar sobre talvez o problema seja você, que é um assunto que tem vindo muito na minha cabeça ultimamente. Eu tô tentando falar, assim, nesse começo rápido, porque eu quero bater 1 hora de vídeo. Meu primeiro vídeo de 1 hora. Então, pro podcast, né? Primeiro EP. E também a gente tá no Spotify agora. Não só no. Não só no YouTube, mas também no Spotify. E é isso, gente. Eu também achei que seria melhor mudar os horários. Então, toda segunda vai ter V novo do meu podcast pra vocês. Toda segunda, meio-dia. Talvez eu tenha dia que eu poste 6 horas da manhã ou 7. E não tem um horário marcado, eu só vou postar na hora que eu tiver tempo pra postar. E as coisas naturais. Enfim, tô gravando isso no sábado. E, gente, nossa. Eu quero contar um pouco sobre as minhas férias agora. Eu vou fazer um vídeo pra minha outra. Gente, não liguei pra esse barulho. Eu esqueci de pegar meu microfone. Não liguei. Gente, é o Batman. Eu tô fingindo que eu tenho. Meu Deus, gente. Isso daqui seria magnífico pra ser. Então vai ser esse. Gente, eu estava de férias e também foi por isso que eu também não gravei. E também eu entrei no hiato da internet. Mas eu ainda tô lutando com esse vício do Instagram, não é o vício. Mas, tipo assim, por exemplo, ontem eu abaixei ele de novo e fiquei, tipo, 27 minutos mexendo. E aí depois desabaixei. Eu postei também umas coisas lá. Uma foto que eu tirei ontem com a minha amiga na escola. E hoje é sábado, né, gente? Eu tô em casa e tal. Inclusive, tô de pijama gravando. Nem me arrumei muito, assim, tipo, de manhã eu acordei, escovei meu dente. E fiz minha yoga. E só fiz yoga hoje, não meditei. Acho que muita gente sabe a minha rotina, né? Eu quero, inclusive, voltar a fazer vídeo, mas só vou voltar a fazer vídeo falando lá pra agosto, dia 19. Então, vai demorar um tempinho aí, gente, vai. Mas vai muito valer a pena. Eu tô muito feliz que agora eu tô no Spotify também, gente. Eu postei um EP que tava guardado aí há muito tempo mesmo. E aí, era um EP, tipo assim, de moda lá pro Spotify. E pra cá, né? Quem tá assistindo no Spotify. E, enfim, acho que ninguém assistiu, né? Mas eu também tô com o Habla mesmo, só que, sei lá, eu não vou trazer o Habla mesmo pro YouTube, sabe? Entendeu? Mas é os assuntos que eu falo no YouTube, gente. Aí se vocês quiserem uma coisa áudio, porque eu não vou estar gravando vídeo lá, só vou estar gravando voz e vou estar publicando. E é muito divertido, na verdade, eu tô amando. E aí, do nada, quando eu quiser desabafar, eu vou pra lá, gente. Vai ser o meu lugar de desabafo, onde, se você quiser também desabafar e algum vídeo de recomendação, não, pode deixar lá ou aqui também. E me segue nas minhas redes sociais, Cisa e dele, Crazy Boy, que é o meu dele lá.
no Instagram. E também tem as minhas outras redes sociais, que é a Tizzy Seasons também. Tizzy Season, tá, gente? E, gente, vou falar uma coisa. Eu não tenho mais aquela conta do Instagram que eu tinha. Gente, eu decidi excluir ela, porque gente, tipo, eu tinha 5 contas. Uma era This is Angel, aí era This is Angel, acho, ou Angel, acho que era This is Angel. E aí a outra era Daily Clayton, sendo que eu nunca usei, nunca postei nada. Postei tipo uns stories, mas enfim. E tinha outra que era do Spotify. Não, daqui. Oi. Oi! Calma aí. Gente, calma aí. Vem. Gente, pausa pra pegar. Lua, gente. Ai, como ela é fofa. E de manhã ela tava num chamego comigo. Aí chega essa hora da manhã, que é 7 agora. E o sol tá maravilhoso na minha cara. Ela fica... Gente, eu tô fingindo que isso aqui é um microfone, tá? Não é. É simplesmente um brinquedo que eu tenho aqui. Eu tô muito feliz, gente, com a minha vida, assim, no todo. As coisas, principalmente agora, às vezes eu não, sabe, eu não tava conseguindo seguir minha rotina, eu tava sem energia. Obviamente tem dia que eu termino meu dia cansado. Por exemplo, antes de ontem eu fui dormir, tipo, era 8h30 da noite. Mas, gente, não é o cansado aquele saturado, é um cansaço bom de tipo, cara, eu descansei hoje, eu fiz. Ai, gente, dá até vontade de chorar. Então, eu tô valorizando ficar longe da internet, mas também do meu celular. Obviamente eu tenho lido e tal. E, gente, estou lendo Harry Potter. Era pra eu falar sobre minhas férias, tô falando de outras coisas. Mas, gente, é sobre, sabe? Acho que o Papinhos Furados desde o início sempre foi sobre mim e a minha vida. E tudo que eu faço é sobre mim e a minha vida, né? Tipo assim, é tudo que eu tô sentindo no momento. E eu senti a vontade de fazer isso. Porque eu acho que desde muito tempo, só que eu nunca pensei em um nome pra isso. Mas talvez o problema seja você, sabe? É, eu acho que às vezes o problema sou eu, tipo, ai, de eu não ter acordado cedo. O problema fui eu, gente. Porque às vezes eu sei, tipo, por exemplo, ontem eu fui dormir 10h05, 4. E aí, é... porque eu tava brincando, a gente já tava jogando esse joguinho aqui, que depois eu vou falar sobre ele, que eu comprei esses dias. E, gente, eu tô, tipo assim, sabe, pensando nisso e tal. E pensando em como, tipo, todo dia eu tô acordando cedo agora, desde o dia que eu voltei da viagem. Teve um dia que eu acordei, tipo, 6h30, porque minha capinha, ela não é a capinha do meu celular. Eu uso pra proteger assim mesmo. Mas eu não tenho uma capinha do meu celular, original do meu celular mesmo. Então, eu tenho que usar essa capinha. E aí fica uma coisa, gente, tipo, I don't know. E, gente, eu tô muito feliz em estar gravando o BP do podcast. Tô falando muito. Eu sei, tô enrolando, mas eu tô amando, sabe? Eu espero que vocês gostem também. E eu tô pintando, escutando música, relaxando demais. Meu Deus, gente, minha gata foi embora. Tem, tipo assim, um tempinho. Às vezes eu queria que ela fosse assim, gente. Só que, acho que é porque ela fica carente, assim, quando eu acordo. Por exemplo, eu sou a primeira a acordar da casa. Aí eu acordei, e aí ela tava lá, ela veio pro meu colo. Gente, ela tava em cima desse teto. E aqui é tipo separado da minha casa. E aí eu abri a porta, vim aqui fora descalço e peguei ela. E a gente ficou lá. Enquanto eu escrevi no meu diário, ela tava lá. E aí ela tava bem no meu colo. E eu tava tipo assim, literalmente, eu tava assim, ó. Eu tava assim, ó. Aí eu tava escrevendo e ela tava aqui. Enfim, gente. E eu lá fazendo carinho. E aí depois ela falou, gente, obviamente eu não pude ficar o tempinho todo lá com ela, porque eu tinha que fazer yoga e tal, e outras coisas pra fazer, obviamente, né? Eu sou a girl, I don't know. But a gente parece que o EP todo não vai acontecer só porque eu tô falando sobre isso. Mas vai, gente, um momento pra mim, e eu rotulei um pouquinho palavras-chave. Então, por exemplo, o nome vai ser talvez pelo menos seja você. Aí eu coloquei apresentação, férias, perrengues, my new hair, assunto, você. Entendeu? Então eu tô usando isso porque desde Não, de alguns episódios do 4 pra cá,
eu tenho usado isso porque é uma ferramenta muito legal, assim. E a Lela Brandão também usa, eu fiquei chocado. Que ela usa palavras-chave, aí ela vai lá falando e ela consegue. E eu também assim, só que eu consigo decorar também. Mas eu queria algo que fluísse bem. Gente, acho que eu tô me desviando de tudo. Mas eu tô amando falar sobre. Eu acho que a gente precisa falar também sobre as nossas férias. E aí, gente, eu tô também tentando diminuir o café. Só que de noite, gente, eu vou tentar diminuir de noite. Eu vou tentar, tipo, beber à tarde, até 6 horas. Gente, eu vou ver isso daí. É porque, enfim, sabe, às vezes eu preciso de café. E ontem eu acho que eu bebi umas 3, 4 xícaras de café. Cheias, de tipo uma xícara, assim. E tem gente que bebe muito mais, sabe? Tipo, por exemplo, a minha mãe e tal. E, enfim, esse EP foi inspirado. Eu tava de férias. Tava na casa do meu pai, que é bem longe daqui. É tipo 4 horas de viagem. Era uma roça e tal. E aí apareceu esse tema do podcast que eu tava querendo gravar. Eu tava com vontade de falar, sabe? De me sentir conectado com as pessoas, de hablar. A gente tava sentindo vontade. E aí eu vou lá e tenho essa ideia. E fica na minha cabeça. Eu não anotei nada e ficou na minha cabeça. Aí, esses dias eu tava pensando, não. Sábado eu vou gravar um EP de 1 hora pro podcast falando sobre isso. Aí, tô aqui gravando. E não tava saindo na minha cabeça, gente, isso. Agora eu vou falar as minhas férias, gente. Finalmente. Férias, gente. Começou. No dia que começou as férias foi na quinta, que teve a festa e acabou lá. E aí no outro dia eu comecei, gente, eu fiquei ocupado esses 3 dias. E inclusive eu tô lendo Harry Potter agora. E hoje eu tô terminando porque eu só tenho um 8% do livro pra terminar. E eu vou ler. E eu tenho que achar uma série pra assistir. Ok, vamos voltar. Aí começou assim, fiquei. Minha irmã teve que viajar na sexta. Aí eu tive que pegar as obrigações dela tudo pra mim, né? Pra manter tudo ao controle. E, gente, eu tinha que drobar roupa, arrumar roupa dos meninos. Tá, sabe, tudo, era muita coisa. Só que, gente, eu tenho tempo, tá? Eu também tinha começado a ler um livro que eu demorei. 2 semanas pra ler. E acho que eu me arrependo porque era um livro bem curto. Era um livro do Wattpad, sabe? Gente, às vezes, desculpa, mas. Sei lá, eu tenho uns livros que eu só leio assim por ler do nada, sabe? E aí, tá. Aí, tava me preparando, a gente foi. Eu tive que lavar roupa, passar perrengue, vergonha e tal. Só que foi bom, gente. Foi bom que eu fui aprendendo e tal. E como é. Gente, é porque as minhas obrigações já pesam. Tipo, não pesa tanto, mas pesa. Vou falar, a verdade, pesa. A gente já pesa, minha mãe tem que trabalhar, então também tem que ficar com uma parte de algumas coisas. Minha outra irmã e essa irmã, que é a minha irmã quase mais velha. E aí ela viajou e aí eu tive que pegar. Aí tá, lavei roupa e tal. Aí na segunda eu viajei. Foi. Nossa, eu não queria viajar, eu queria ficar em casa. Só que eu fui. Eu acho que foi uma decisão muito boa eu ter viajado também, porque foi como se fosse um retiro pra mim, e de aprendizado, e de certas experiências novas. Tá. Ai, eu tô precisando de água. E eu tava precisando disso, sabe, gente? Pra mim, pra me sentir bem comigo mesmo e tal. E é isso. Calma, eu tenho que respirar, eu falo muito. E aí, viajo, aí primeiro dia eu tô lá na casa do meu pai. Aí, chego lá, meu pai não tá lá, a gente abre a porta, entra, aí meu pai chega. Aí no outro dia eu vou de moto pra casa da minha avó, né, que um cara me levou. E aí ele trouxe minha irmã pra casa do meu pai, entende? Gente, eu tô me amando com isso. Tipo, tá aparecendo no microfone. Tão lindo. É uma personagem de um desenho. Eu tenho vários brinquedos aqui, gente. Like. Eu tô amando o meu cenário, gente. Olha que lindo. Like. I don't know. É uma das coisas que eu comprei. E tal, aqui. Aí, né, gente, eu como a boa pessoa que eu sou, tá? Fico lá na casa da minha avó.
E aí tava meu primo, aí no outro dia chegou minha prima. Aí nesse dia que eu cheguei lá, que foi na terça-feira, teve o forró e eu fui. Aí, passados os dias seguintes, eu fiquei triste, eu fiquei na bad. Tanto que eu escrevi acho que foi 3 músicas. Eu escrevi 3 músicas, ou foi 4, acho que foi 3. E aí eu escrevi 3 músicas, ou 4, e no mesmo dia, assim. E aí não escrevi mais, porque eu também tinha um projeto e essas músicas fazem parte desse projeto. Pra quem não sabe, eu sou cantor, gente. Tem um álbum chamado Matia Murra e o meu EP chamado Fuck the Love, que eu vou falar um pouquinho sobre eles nesse vídeo. Aí tá, e aí na sexta-feira eu volto pra casa do meu pai. Inclusive, nesse mesmo dia que eu tô voltando pra casa do meu pai, a minha avó, ela fala pra eu cortar meu cabelo. Bitch, I don't know where. Eu odiei isso, eu não esperava ouvir isso dela, assim, sabe? E em torno da viagem eu escutei muito isso, corta seu cabelo. E numa das músicas tá isso, corta o seu cabelo, muda o seu jeito. Eu tô dando spoilers pra vocês, sabe? E aí, gente, nossa, caiu minha cortina aqui, calma aí que eu vou arrumar. Gente, sabe que eu tenho essa cortina aqui no meu quarto? Desde o ano passado, tipo, desde que eu comecei a gravar pro YouTube, o meu canal antigo que foi banido, que eu sinto muita saudade, porque tem, tipo assim, tá o meu começo lá, sabe? E eu não tenho mais os vídeos lá comigo, sabe? Porque foram todos excluídos, gente. Ai, que ódio, meu Deus. Então, eu tô simplesmente, né, só de lembrar. Não quero lembrar. E aí, tô lá em casa do meu pai. E aí, os primeiros dias assim, e gente, na casa do meu pai, o tempo não passa. Parece, sabe? Eu também não tenho muita coisa pra fazer lá, tipo, eu tinha duas coisas. Então, por exemplo, de manhã eu limpava o chão, porque, não, na verdade, nos primeiros 3 dias eu tava fazendo tudo em casa, mas era pouca coisa mesmo. Era tipo lavar a louça, passar pano e varrer o chão. E varrer lá fora, de vez em quando, que eu nem varria todo dia. E aí quando minha irmã chegou, a gente dividiu. E aí quando a minha outra irmã chegou, a gente dividiu por 3. E aí foi muito divertido. Eu até joguei bola 2 vezes lá. Coisa que eu não faço. Gente, eu me recuso às vezes a jogar bola. Tipo assim, sei lá, eu não faço, mas às vezes eu só faço na brincadeira, assim, sabe? E na casa da minha avó, tava na bed, gente. Me aconteceu uma coisa com a pessoa. Eu fiquei meio triste. E eu me senti usado, simplesmente, sabe? Eu não vou contar o que aconteceu, né? Uma coisa assim, meio pá, sabe? Mas, gente, foi uma coisa assim da qual, não sei, eu não me arrependo, porque foi uma experiência e tal. Mas é um ensinamento, sabe? Ah, e tal coisa é assim. Acho que não vou aceitar, até porque eu tenho que achar pessoas que não vão só me usar, que não só me querem como um objeto, mas que me querem por quem eu sou e não pelo que eu tenho, entende? Ou pelo que eu tenho a oferecer. E não, simplesmente pelo que eu sou, o Clayton, entendeu? O Season, ou Clayton, sei lá. No caso, o Season é tipo um alter ego, é um personagem. O Clayton sou eu, em carne e osso, mas o Season é uma coisa que tá idealizada na minha cabeça, que às vezes eu tenho que entrar nesse personagem pra passar por certas situações, entendeu? Acho que só que fiquei claro. E aí, minhas férias se terminam nesta segunda-feira, né? Gente, no caso, amanhã começa outra semana, que é domingo. No dia que eu tô gravando. Aí, essa segunda-feira passada agora, eu voltei. E aí no outro dia eu já tive aula. E aí ontem foi, né, o último dia de aula da semana. E aí eu já tô descansando e gravando EP pra vocês. Gente, eu nem comecei, gente. Eu já tenho 19 minutos de vídeo. Meu Deus. Perrengues. Eu quero falar de perrengues, de viagens. Ah, não, gente. Tem que falar sobre uma coisa. Passou sexta. Depois que eu fui pra casa da minha avó, sexta-feira eu fui pra casa do meu pai. Fiquei na terça-feira, na segunda, meu irmão cortou o cabelo, o Gael. E na terça eu cortei meu cabelo. Eu tava muito ansioso. Tipo, ansiedade, tava sentindo muito nervoso. E eu não sabia. E isso tava me afetando muito. E aí, eu corto. E aí eu decido o corte. Eu não me que decidisse. Gente, é um mullet, né? Dizem que é um mullet.
E aí eu não escolhi esse, gente. Eu não ia escolher. Até que minha irmã fala, não, vai combinar muito com você. E aí eu escolhi. Tipo, eu tava com muito medo. Eu falei, cara, pro cara que foi cortar, moço, se não ficar bom, você pode fazer isso que eu mostrei o outro. Só que ficou muito bom, eu amei. I love it so much. E é isso, né, que eu falei sobre meu new hair. E aí no dia que começou, voltou as aulas, né, que foi essa terça, tá? Que já voltou e tal, as pessoas ficaram incrédulas. Todos os professores falaram que eu escandalizei um professor. E falaram que ficou ótimo. Eu amei, gente. Tem meu professor de arte que eu amo ele. Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele é surreal de... Ai, eu admiro ele muito, gente. Olha o Batman aqui. Eu ia usar ele pra vídeo de microfone ou então a Barbie, que é... Gente, ó. Eu tinha essa opção. Mas é isso, né? A gente já tem uma Barbie, tá? E agora a gente vai falar sobre o nosso assunto, né? Que talvez o problema seja você. E eu quero falar um pouquinho sobre... eu tive essa ideia desse assunto por conta de uma pessoa que vive se lamentando da vida, coloca a culpa em mim e nos outros ao seu redor e não percebe que o problema é ela e não os outros. Talvez a vida dela seja fodida porque ela não percebe, tipo, nossa, isso daqui, isso eu tenho, a minha vida é assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana porque eu jogo no tigrinho, entendeu? Então, eu não apoio nada disso, gente. Então eu também fico calado, assim, até porque qualquer coisa que eu falar tá sendo errado. E eu não quero, sabe? Gente, eu não quero gastar mais minha energia, eu vou deixar as pessoas se fuderem. É, e também, sabe? Gente, eu dou conselho. Acho que não, gente, sabe? Eu não vou. Se o conselho fosse bom, não se dava, comprava, né, gente? E muitas vezes os conselhos não são bons, às vezes a gente sabe que é bom pra gente. Mas às vezes as outras também sabem. E o que é bom, a gente acha que é bom pra gente, às vezes é errado. Entende? Eu não sei explicar isso, eu não sei se isso tá certo. De vez em quando eu penso nisso, porque um professor meu fala. Mas é isso. E o primeiro assunto, como eu já citei, a primeira coisa que a gente vai abordar é: você só culpa os outros. Vou até beber mais água, porque minha garganta tá seca. Gente, calma aí, deixa eu ver que hora é. Você já reparou, talvez, que maybe você às vezes só culpa os outros? Eu acho que é uma característica de uma pessoa que não entende que o problema é ela mesma, não os outros. Vocês estão entendendo, gente? Por exemplo, aquela pessoa que, nossa, mas era pra você. Tipo, ela fala a coisa mais babaca do mundo. Sei lá, tipo, a pessoa ela é gay. Nossa. Eu não quero, gente. Eu tô pensando no exemplo. Calma que eu vou até pausar pra pensar. Vou dar um exemplo assim que me acontece muito. Por exemplo, a pessoa tem um filho gay. E aí, ela meio que culpa esse filho. Nossa, mas você tem que pegar com Deus, porque senão isso e isso. Gente, por favor, para. Eu acho muito ridículo as pessoas falarem, nossa, você tem que pegar com Deus. Sabe, gente, Deus que me fez. Gente, eu não tomei, tipo, eu tomei café, café puro. De manhã, que eu amo, né? Eu amo café puro. Gente, café, sendo café, eu amo, sabe? Já me reabastece. E aí agora eu tô tomando café e comendo pão, sabe? Peguei bem pouquinho, tipo, a xícara desse tamanho. Que eu odeio essa xícara, já falei pra todo mundo que eu odeio. Mas ela tá. Deixa eu da câmera. Ela tá negociada, né? Tá tipo pouco. Coloquei só metade da xícara. Entendeu? Tá pouco pra mim. Então a pessoa ela tem um filho e ela quer culpar esse filho por ter nascido daquele jeito, sabe? Ou, gente, é porque, tipo, Deus me fez. Deus fez os gays. Então, por que ele quer castigar alguém que não tem culpa por ter nascido daquele jeito? Se eu pudesse escolher, eu não sei, gente. Eu acho que nem teria como a gente escolher, né? A gente seria assim. Não, Cleiton. E sobre quem queira também tem deixa aí.
Gente, então, é um assunto assim complexo. Mas aquela pessoa, por exemplo, coisas que não tem nada a ver, problemas de pessoas, tipo assim, que você conhece, por exemplo, ahn, é meio difícil assim, sabe? Dar um exemplo. Mas acho que vocês entenderam, essa pessoa ela culpa os outros, sendo que a culpa é meio que tipo dela, ou não tem uma culpa de ninguém, sabe? Não tem. Mas tem coisas que na verdade, tipo, por exemplo, eu tô culpando os outros, mas na verdade a culpa é minha, sabe? A responsabilidade é minha. Eu vou usar um exemplo de que a Lela Brandão deu no podcast dela, que eu me inspiro muito. E eu nunca quero que acabe, porque toda semana eu tô assistindo, ouvindo. Eu assisto, gente, enquanto eu me arrumo, ou enquanto, sei lá, eu tô fazendo qualquer coisa. Enfim. Não, na maioria das vezes eu tiro tempo pra estar focada nela. Entendeu? Então, enfim. Mas é o único, gente, porque o único que eu me permito ficar 1 hora, 50 minutos ouvindo. Entendeu? Você só culpa os outros e também você só reclama. Gente, você só reclama de tudo, tudo. É meio que tipo, você tá culpando os outros, então você tá reclamando daquilo, daquela pessoa ter feito aquilo. Sendo que a culpa não é dela. Só tô falando verdades. Eu tô falando isso porque é uma coisa que da qual eu passo muito. Não é que eu passo, tipo, eu sendo fazendo isso. Até porque eu odeio reclamar, eu odeio xingar, eu odeio qualquer dessas coisas, sabe? Nossa, eu quero focar em mim, no meu rosto. Não tem como, não. Nossa. Enfim. E aí, nossa, tá uma luz, gente. Tá uma luz. Eu vou gravar todo dia de manhã, porque aqui tem um negócio de tábua. E aí ficam uns furinhos e aí entra a luz. Ainda bem. Eu não vou abrir minha cortina aqui também, que eu tenho outro aqui. E aí, gente, essa pessoa ela só reclama, ela só culpa os outros, ela esquece que talvez o problema seja ela, que, nossa, ela acha que tudo gira, todos os problemas, os outros. Ela coloca literalmente os problemas dela nas costas dos outros, sendo que nem. Gente, eu não tô aguentando nem os meus próprios problemas. E para as pessoas estarem vindo, pegando, tirando do cu delas os problemas e tacando em mim. Gente, é de cair o cu da bunda. Igual a Bruna Marquezine falou no negócio que eu vi esses dias. I don't know. Eu acho que eu vi na quarta isso. E, gente, juro pra vocês. Juro pra vocês. É tipo assim, a pior coisa do mundo. Eu acho que eu tenho tanta vontade de me desprender dessa pessoa. Só que eu não posso, gente. Essa pessoa. Ai, não quero falar, porque senão vai ficar muito óbvio, gente. Mas eu acho que as pessoas elas podem ter uma noção das coisas. Que. De quem? Sabe, eu não quero dar muitos exemplos óbvios. Mas se fosse, tem aí a pessoa que faz isso, que só culpa os outros, que não percebe que o problema é ela, que só reclama de tudo e de todos. Vai lá, manda esse vídeo pra ela, sabe? Manda. Oh my god, sabe, como indireta, assiste isso daqui que eu amei, talvez você se identifique, entendeu, gente? Entendeu? Isso é meio que isso, entendeu? E pro próximo, ela só reclama e ela não muda, gente. Ela fala que vai mudar, que a vida dela vai mudar, que ela vai trabalhar, que ela não vai repetir os mesmos comportamentos, que ela não vai mais fumar, que ela não vai mais beber, que ela não vai voltar pro ex dela, mas ela sempre acaba voltando. E, gente, é sim possível. Por exemplo, eu tô falando, eu acho que eu também posso usar. Eu posso me usar como exemplo pra, tipo, por exemplo, Instagram. Tô lutando contra o meu vício nele, tipo assim, eu acho que eu tava conseguindo, assim. Teve um dia que eu fiquei 5 dias sem abaixar. E esses dias eu abaixei pra postar um vídeo de unboxing. Porque se eu fosse postar em agosto, ia ficar muito tarde. E eu quis fazer uma coisa mais cedo. Então eu postei logo. E aí eu editei, postei. Me deu até vontade de voltar pra internet logo. Só que eu tô precisando de um tempo, assim. Até porque eu tô trabalhando num projeto, né, gente? Pra quem não sabe. E que tá sabendo agora, que eu já contei agora. Gente, eu tinha acabado de contar. Calma aí que eu já volto. Gente, tava comendo aqui. Mas, gente, deixar umas coisas bem. É claro. Entendeu? Tipo,
é muito chato. Ela só repete os mesmos ciclos. É uma coisa que eu vou falar. Então eu tô trazendo assim, por exemplo, tô colocando, você só culpa os outros. E aí eu falo um pouquinho sobre, e aí eu já vou pro próximo. E isso me ajuda muito a, a, sei lá, tá mais organizado e falar sobre tudo o que eu quisesse falar, entendeu? Tipo, o que tava lá. E aí a gente tem uns pontos. Fala que vai mudar, eu acho que, né? E não muda. É uma característica, por exemplo, da pessoa. E, gente, eu tô trazendo isso baseado no que eu estou vivendo com essa pessoa e o que desde sempre essa pessoa apresentou pra mim. E de uma observação para fazer esse vídeo, eu decidi colocar isso, porque pra mim, na verdade, é muita verdade, gente, é muita verdade mesmo. Essa pessoa é tipo assim, ela fala que vai mudar, não muda, ela não muda mesmo. Então, né, é basicamente com as minhas vivências. Pode parecer meio repetitivo, mas não é, gente. São coisas diferentes e características que unem, né, num todo e forma uma coisa, que é esse assunto todo que a gente tá tratando hoje. Ahn, como, gente, eu acho que eu tenho que falar uma coisa. Essa pessoa, tipo, que você conhece, ou é você deveria, às vezes, refletir. Acho que refletir é uma coisa que vai te ajudar muito. Depois que terminar esse EP desse meu podcast, você pode refletir. Cara, talvez você não esteja. Talvez você. Até agora você. Será que o problema seu? Você tá se perguntando até agora. Mas você para, fica quieto por uns 10 minutos. E aí você reflete. Talvez o problema seja o que, sabe? Talvez. Então tá isso. Nossa, eu não mudo. Eu falo que eu vou mudar. Eu culpo os outros, eu reclamo. Sabe? Você vai identificar isso em você. Entendeu? Então, depois de uma breve reflexão, você consegue. Acho que comigo, refletir sempre ajuda. E eu acho que até com os outros, gente. Eu acho que a maioria das pessoas refletindo, elas conseguem. É, pode te ajudar em alguma coisa. Gente, pra próxima coisa que eu quero falar. Repete sempre os mesmos ciclos. Sabe? Eu quero falar uma coisa. Talvez essa pessoa. Eu vou usar um exemplo. Ela fala que vai terminar com o namorado dela. E aí eles terminam. Aí ela fica, tipo, nem um dia sem ver e já tá voltando. E já fala que, nossa, ele fez isso por mim, eu não consigo. Sabe, ele paga minhas contas, ele me ajuda muito, ele me ama. Gente, não tem nada. Eu acho que às vezes é muito fogo no rabo mesmo. Gente, eu não sei porque as pessoas elas voltam, sabe? Eu não sei, eu não posso falar. Nossa, mas é porque a pessoa é assim, isso, tá faltando isso na vida dela. Não, não sei. Também não sei identificar. Tipo, ai, repete. Eu posso usar isso de repetir os mesmos ciclos. Eu posso falar, nossa, mas aquela pessoa, por exemplo, ela teve. Por exemplo, essa coisa de voltar pro namorado, o namorado dela é tipo tóxico pra caralho. É tipo a pior pessoa que eu já conheci no mundo. Trata ela, nossa, de um jeito assim. Trata ela do jeito pior possível, sabe, gente? Pior possível. E essa pessoa ainda tá com ele. Ai, gente, as perninhas dela, ó. Olha que sapato marrom. Meu Deus. Eu amei o vestido. O vestidinho bem crente, né? Bem coisa. Gente, eu até achei parecido com o meu cabelo antigo. Que eu tinha um cabelão, né, gente? E tá, gente. Eu acho que vocês conseguiram pegar um pouco do exemplo. Acho que eu trouxe um exemplo bom. Bom, digamos sim, bom. Tipo, essa pessoa, nas amizades e relacionamentos, ou então, fumar. Eu acho que essa coisa de mudar, falar que vai mudar, falar que vai terminar e não muda, entendeu? Mas tudo tá no mesmo, na mesma vibe, entendeu? Mas eu quis trazer isso também porque é muito repetitivo. Essa pessoa repete as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos. Fala que vai mudar no mundo. É uma série de coisas que acontecem. Essa pessoa, ela simplesmente não muda. Repete, ela é repetitiva. Ela fala, mas nunca faz. Ai, nossa, eu lembrei dessa coisa. Porque essa pessoa, ela fala, ela só fala, gente, ela nunca faz, ela reclama. Sabe, dá vontade de ela cumprir logo, entendeu? Ela fala que, tipo, nossa, eu vou, por exemplo,
eu vou viajar pra São Paulo. Que é uma coisa dessa pessoa fala muito. Só que ela nunca vai. Ai, a gente vai se mudar pra São Paulo. Nunca vai. E às vezes, porque ela fala, me deixa com expectativa. Não é expectativa, mas eu sei que essa pessoa ela não vai fazer. Mas às vezes dá um cresce uma esperança de que essa pessoa vai mudar. Não, não, gente. Talvez essa pessoa, ela ferra com a própria vida de uma forma que, nossa, oh my god, o problema da vida ser desse jeito. Dela. Às vezes, eu penso que às vezes o fato dessa pessoa ela ter depressão talvez seja culpa dela, sabe? Porque, gente, às vezes a sua vida, ela pode influenciar do que você sente, tipo, as coisas que você faz. Então, eu não sei, gente, eu não quero falar uma coisa que eu não sei, entendeu? Enfim, mas às vezes eu acho que o fato dela ter essa condição, depressão, pode ser culpa dela. Eu não sei, gente, eu não sei, eu não vou falar que seja, mas maybe, I don't know. Tipo, porque ó, você vê aí pessoas ricas e tem depressão, porque eu não culpo, gente. É muito. Não é normal, é normal, sabe? A pessoa ela pode ter tudo do bom e do melhor e ela pode ter sim depressão, entendeu? Pegaram, e eu não quero culpar essa pessoa, mas, né, vai saber. Não se valoriza nada. Tanto que ela tá com essa pessoa ainda, gente, entendeu? Ela não se valoriza, tanto que ela fuma ainda. Ela não se valoriza tanto que ela bebe ainda. Bebe muito. Eu não tô falando de beber uma cerveja e pronto. Mas, tipo, beber muito, beber muita cachaça, entendeu? Ela não se valoriza porque as amizades que ela tem são tudo tóxicas. Ela não se valoriza porque ela não muda. Ela não se valoriza porque ela só se reclama. Ela não se valoriza porque ela não se cuida. E ela fala que se cuida, que. Não, não. Na verdade, ela não tá nem aí. E ela, assim, ela poderia ser tipo assim, ser muito feliz, mas ela não, ela é infeliz, ela é fodida, ela simplesmente é o que ela é por conta de certas decisões. E na verdade ela sim, ela pode sim mudar a vida dela. Só que ela. Gente, não liga pro barulho. Mas ela sim, ela pode mudar a vida dela. Todo mundo, gente. Você pode estar lá, sei lá, morando debaixo do rio Tietê. Mas aí você pode sim mudar a sua vida. Você pode, sei lá, sabe? Você pode clamar ao universo, a Deus e agir. Não é só pedir, mas é agir. Entendeu? Você tá entendendo, gente? A coisa que essa pessoa ela só fala, ela só. Mas ela nunca faz. Essa pessoa pode estar, tipo, na rua. Você pode estar morando na rua. O que é meio improvável, né? Porque se você estivesse morando na rua, você não estaria me assistindo agora. Porque você não teria celular. E mesmo se você tivesse, o seu celular não teria como ser carregado. Entendeu? E na internet, né? Só se você morar, tipo, tivesse um. Pedisse ou então pudesse carregar na casa de alguém. Mas você mora na rua. Enfim. É meio que isso que eu quis falar, gente. Hum, é super estressado. Eu quis trazer isso porque essa pessoa aqui, né, me inspirou a fazer isso. Ela é muito. Pra começar, que eu odeio gente que reclama. Odeio mesmo. Tipo, essa pessoa ela me fez ter ódio e refletir: nossa, será que eu sou igual a essa pessoa? E eu oro pra Deus pra que não seja. Assim, eu posso ter algumas características físicas iguais, but. Não. Talvez, eu acredito que todo mundo tem uma parte boa, todo mundo tem algumas características boas, então eu espero que eu tenha pegado as características boas e não as ruins. Ai, gente, é super estressado. Sabe, eu acho que você reclamar, você já é muito estressado. Eu não tô falando de ter raiva, mas, tipo, estar estressado. Você tá me entendendo? Tipo, estressado é uma coisa, inclusive, estressado. Uma vez eu tava lá, né? Minha professora do quinto ano, ela foi, eu tava lá, coloca, sei lá, 20 características suas no papel e faz um desenho com isso. E aí eu coloquei estressado. Ela disse, não, você não é estressado, você tem raiva. Estresse é uma condição, é tipo uma doença, sabe? Acho que ela disse assim, entendeu? Eu tava no quinto ano, isso. Tem tipo 2 anos.
E ela disse isso, eu peguei a visão. Que eu não, tipo, era estressado. Mas que eu tenho simplesmente raiva de pessoas. E às vezes eu dou um par de grito. E raiva. Mas pra mim essa pessoa, ela passa de raiva. Isso daí é estresse. E é um estresse que faz com que eu me afaste dessa pessoa e não queira ter ela por perto. Porque, tipo, é um estresse tão grande que aquela pessoa já joga, ela quebra, ela grita de uma forma, sabe, que eu, nem se eu bebesse muito café, eu estaria desse jeito. Talvez estaria. É, é super estressado. Vamos pra próxima parte, que a gente já deve estar chegando no final, né? Quem tá aí, tá vendo o porquê do meu Instagram, gente, obrigada, tá, gente? Te amo. Love you. Eu não sei se vai ter muita gente assistindo, mas eu espero que sim. E todo mundo que chegou até aqui, muito obrigada. Ainda tem uns pontos pra gente falar. Gente, tive que dar uma pausa. E, enfim, eu acho que eu não comecei o próximo ponto, que é não olha pra si mesmo. Gente, essa pessoa, eu não tô falando de olhar pra si mesmo no espelho, tipo, e ver a si mesmo, ou como eu tô me vendo agora na câmera, but eu tô falando, ela não olha pra si mesma no sentido de, tipo, refletir, olhar, nossa, os meus comportamentos, olha isso que eu falo. Ou às vezes ela não percebe o que ela tá fazendo. Nossa, olha o que eu falei. Olha que eu nem percebi. Ou uma pessoa vem te dar um toque. Nossa, mas você falou isso. Isso daqui é homofobia. Isso daqui é gordofobia. Isso daqui é preconceito. Isso daqui é. Entendeu? E você nem mesmo você percebe. Porque aquilo já é seu. E aí quando alguém vai te dar um alerta, você. Nossa. Tipo. Oi? O problema sou eu. Fui eu que falei isso. Não. Você que interpretou errado. Essa pessoa, ela é tão assim, sabe? Que ela não consegue perceber. Nossa, eu falei isso. Essa pessoa, ela deve estar magoada. Olha isso que eu falei. Teve a necessidade? Não teve. Não, não seja desnecessário. Eu acho que tem muita coisa que eu não acho desnecessário, gente. Eu não acho. E eu acompanho tantas pessoas. E eu vejo isso nelas. Eu falo, cara, eu me inspiro em certas pessoas. Né, me inspirar no tipo, nossa, essa pessoa ela tem isso, nossa, eu queria. E eu trabalho nisso em mim, sabe? Eu acho que depois que eu comecei a escutar toda semana o podcast da Lela Brandão, eu fui melhorando tanto como pessoa e dando conselhos melhores, me tornando melhor no meu trabalho, no meu conteúdo que eu faço. Várias coisas. Então tem sido uma coisa bem legal, sabe, gente? Então escutem o podcast dela, mas também não deixem de escutar o meu podcast, abraçar o meu trabalho, que eu, né, meu trabalho aqui na internet. So, pro próximo, ver o problema só nos outros. Eu acho que tudo que eu falei hoje, tudo que eu falei até agora, é meio que um pouco disso, entendeu? É tipo, acho que o problema. Então, por exemplo, ela só culpa os outros. Ela não vê que o problema é ela. Então, eu meio que tô repetindo assim, mas é que trazendo, repetindo, mas tudo tem. Muda alguma coisa, entendeu? Tudo é um comportamento. Então, reclama. Reclama muito. Ou então estressado. É um comportamento, entendeu? É uma coisa que eu vejo e eu tô anotando aqui pra trazer um, a minha fala sobre o que é isso, entendeu? Pra você também tentar identificar. Mas se eu tô esquecendo de mais alguma coisa, você coloca aqui nos comentários. Não esquece de curtir e comentar pra eu ficar feliz e saber. Gente, deixa a sua opinião aí. Gente, eu vou falar. É uma coisa. Essa pessoa, ela vê o problema só nos outros. Ela não vê que o problema é ela. Mas os outros, eles também não ajudam, sabe? Tem muita gente que não fala, sabe? Eu também, eu tenho essa pessoa na minha vida, só que eu não tenho coragem de falar, porque eu já tentei, assim, tanto alertar ela, só que essa pessoa, ela não me escuta. Às vezes ela é muito difícil dela aceitar isso, ou talvez ela nem perceba, acho que é só coisa, nossa, só você achar isso, porque não tem ninguém pra te falar, sabe? Essa pessoa, ela tem muitas amizades e, na verdade, essa pessoa, ela acaba sendo bem diferente na frente de mim e diferente na frente de outras pessoas. Então, ela é uma pessoa comigo, mas na frente de outras pessoas ela é de outro jeito. E
ela também se vitimiza demais. Gente, demais. Eu esqueci de colocar isso aqui, mas ela se vitimiza de tudo. Nossa, mas eu trabalho o dia todo pra estar fazendo isso e ninguém retribui. Eu te dou muito amor, mas você não me dá. Gente, tudo mentira. É um grande perreco, é grande marmelada, sabe? E essa pessoa, ela tenta fazer com que você se sinta mal, sabe? Eu acho que é até aquela coisa, que eu esqueci o nome, que... Ai, não é bipolar, mas é aquela pessoa que... Tipo, egoísmo. Que só pensa nela mesma, sabe? Eu acho que ela tem, enfim, não vou dar muitos indícios, sabe? Não vou também especular muita coisa, porque eu não sou ninguém para estar falando. Eu sou o ser, talvez, mais significante do mundo, mas, gente, tô tentando abraçar a minha insignificância no mundo, no planeta Terra. Ai, o meu Batman, gente. Inclusive, eu levei ele pra minha viagem, só levei ele de brinquedo. Eu queria ter levado mais.